O Rio de Janeiro continua lindo. Está entrando no ar o programa A Sua Voz no Rio, com Vitor Hugo. Um programa que fala a sua língua. Fique ligado com a gente. Enfim, e aí se precipitaram e fizeram a exoneração. Isso causa uma insegurança, uma instabilidade enorme no governo e espanta os investidores, faz com que quem paga a conta acaba, como sempre, o povo que paga essa conta, porque o empresário que está para vir para a cidade, ele deixa de vir porque ele tem medo. O governador manda, não, quem manda é o presidente da LERJ, e fica nessa de quem manda mais, e acaba que é uma insegurança enorme essa questão do Estado. Então a gente hoje perde muita frente de trabalho, perde muitos empresários, muitas empresas vão se instalar em São Paulo, a gente perde para São Paulo, está perdendo para Minas, está perdendo para o Espírito Santo. Infelizmente o Rio de Janeiro hoje é o país que menos gera empregos novos, né? E a gente tem essa dificuldade enorme de gerar empregos novos, justamente por causa da política. A política que atrapalha o meio de campo e atrapalha a população. E a gente é contra isso, é contra essa politicagem. A gente precisa realmente pensar primeiro no povo e deixar a eleição por ano de eleição, que é só ano que vem. Bom, lá, já falei um pouquinho, só foi um desabafo, que a semana foi tensa. Mas contra ele. A gente... O povo precisa saber como é que foi a semana. E a gente teve esses contratempos aí, mas acho que faz parte. Eu assumi a presidência na semana retrasada municipal do MDB e acabo ficando um pouco mais envolvido nessas questões, porque o pessoal fica às vezes perguntando, o próprio candidato, o futuro candidato, perguntando, o MDB vai apoiar quem, não vai apoiar, e acho que não é hora de a gente pensar nisso. Eu acho que a gente tem que pensar como é que a gente vai montar a nossa chapa de deputado estadual, deputado federal, e a majoritária, né, quem a gente vai apoiar para governador, quem vai apoiar para presidente, isso eu acho que o partido só tem que pensar nisso no ano que vem. E a gente vai pensar nisso só mais para frente. Então é isso. A gente está aqui, vamos voltar aqui para o programa, né, Luiz? A gente está aqui com o Robson. Robson é advogado imobiliário, reside há 44 anos em um sobrado na Rua do Senado. Robson é uma liderança local, preocupado com o novo projeto de bulevar proposto pelo prefeito, que pode prejudicar ainda mais os antiquários da região, já em dificuldades financeiras devido à redução do fluxo de veículos. Eventos que fecham as ruas sem autorização têm afetado o comércio, diminuindo a clientela e gerando transtorno no trânsito. Além disso, a situação de limpeza da rua é alarmante, com dejetos humanos espalhados nas portas dos estabelecimentos. A Conlurb não tem conseguido manter limpo, resultando um ambiente aí precário e sujo, né, que compromete a imagem dos comércios locais. Então, estou aqui com o Robson Cosmos. Robson fez esse relato e com razão. A gente tem batido muito na questão do centro. O centro tem ficado muito sujo, o centro tem ficado com muitos problemas de pessoas em situação de rua e está virando um caos. Na verdade já está um caos e a gente tem tentado aí intervir um pouquinho e tentado trazer um pouco mais de ordem pública e um pouco mais de segurança, só que a gente realmente precisa ter uma atuação constante, contínua e constante da prefeitura para a gente poder manter essa situação, manter limpa, né, a cidade. Eu já tive com o presidente da Conlurb, falei isso até semana passada aqui, e a gente priorizar sempre a lavagem do centro, porque o centro é uma situação diferenciada devido à quantidade de pessoas nas ruas, né? Então a gente já fez essa cobrança. E, Robson, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o povo. Eu falei um pouquinho, mas eu sei que tem muito mais coisa, até pela tua experiência e vivência na região, tem muito mais coisa aí para a gente poder falar. Tá ótimo. Boa noite a todos. Meu nome é Robson, como foi dito aqui. Desculpem aí, eu não tenho lá muita experiência com rádio, me comunico melhor escrevendo do que falando, mas o ofício me dá esse dever, de ter aqui que defender as ideias e o problema que a gente vem denunciando já há algum tempo, compreende? Esse Jair nem é bom, sabe,
colocar muito, porque pode lembrar alguma coisa que não é o que está em discussão. O fato é o seguinte, um dos problemas que mais hoje vem nos atingindo, dentre outros, que é essa degradação do centro do Rio, a gente chama de centro do Rio antigo. Por quê? Porque na realidade tem essa coisa meio que já constituída. Nós estamos aqui numa parte do centro que ela é antiga e ela vem sendo preservada na medida do possível há algum tempo. Esses programas Reviver Centro, Reviver Centro Cultural, eu tenho visto isso aí como uma coisa assim, sabe, muito publicitária. Não tenho visto isso aí como uma coisa efetiva. E é só um pedaço do centro também, né? E é só um pedaço do centro, como você está colocando. Por exemplo, eu fico perguntando, qual o projeto para daqui, se pensar ele durante, para mais de 30 anos, como qualquer setor imobiliário imagina, quando se faz um projeto, se pensa para 30 anos. Qual o projeto que a gente tem, por exemplo, que inclua, quer dizer assim, a parte residencial do centro, os moradores de uma forma geral, nesse quadrilátero que vai, vamos dizer, da Glória, que foi hoje incorporada como bairro do centro, e isso trouxe uma desvalorização, inclusive, da parte residencial do centro. Porque quando você, hoje, de certa forma, tira aquela característica, digamos, de residencial do bairro da Glória, incorpora ele no centro, você nivela o valor dos imóveis, inclusive, ao valor do centro, que é desvalorizado em relação à Glória. Então, eu me pergunto hoje, qual o projeto que a gente tem efetivo de inclusão de moradores que façam, que venham a adquirir imóveis aqui nessa região, que inclui esse quadrilátero que vai, por exemplo, da Glória, do Centro Glória até o Arsenal, que vá, de repente, da Central do Brasil à Cruz Vermelha. Aí, esses dias eu pensava, o metrô Cruz Vermelha é uma coisa tão esperada, é muito esperada, e a gente está torcendo que isso aconteça, mas acontece que hoje, no dia de hoje, o que a gente está vendo aqui é uma degradação geral que talvez essa expectativa do metrô Cruz Vermelha não suporte. A população, o bairro está num estado de calamidade pública, o centro do Rio, compreende? Então, qual é o projeto, digamos, de médio e longo prazo que nós temos hoje para essa parte do Rio Antigo? Eu me pergunto sempre isso. Por quê? Porque o que a gente está vendo aqui é uma degradação total dessa parte da região do Rio Antigo. Se coloca hoje que está existindo um Reviver Centro no Porto. Isso aí é uma incógnita, o que vai acontecer no Porto. A gente não tem uma ideia ainda do que é aquilo que está acontecendo no Porto. Hoje você tem uma ideia a longo prazo, que você tem ali uma expectativa de 10 mil famílias de morar naquele local, compreende? A ideia do projeto é essa. Quando a gente fala de 10 mil famílias, fala de 40 mil pessoas. Será que a região está com essa expectativa? Será que isso foi programado e planejado? Porque me parece que não era esse o projeto inicial para ali. Aquela região do Porto, a ideia de antes era de ela ser ocupada por prédios mais assim, por uma classe mais tipo elite. Não era por uma classe, digamos assim, mais popular. Compreende? Aquilo ali foi uma falha que houve no trânsito, compreendeu? Do que se esperava para lá. Compreende? Para o Porto. Então eu digo assim, o Porto hoje é uma incógnita. Mas eu me pergunto, bom, nós não precisamos, vamos ter que esperar ver o que vai acontecer no Porto para depois ver o que vai sobrar para o centro do Rio Antigo? Compreende? E o que a gente está vendo aqui, que é uma coisa que vem, de alguma forma, trazendo uma preocupação muito grande para os síndicos, para os condôminos que vivem nessa região aqui do Rio Antigo, é o seguinte, bom, vamos lá, em 1996 a gente viu aí o que aconteceu na Rua do Lavradio, que foi o fechamento daquele quarteirão ali, do primeiro quarteirão da Rua do Lavradio, para poder fazer a revitalização aqui da região da Lavradio inteira, entende? O que acontece? Naquela ocasião, de 1996 a 2000 qualquer coisa, nós tínhamos uma média de 48 antiquários na Rua do Lavradio. Depois se reduziu bastante, que foi para o primeiro quarteirão, compreende? Na medida que esse quarteirão foi fechado para a circulação de veículos, compreende? O comércio inteiro da Rua do Lavradio, o pequeno comércio, ali existiam loterias, casas de padarias tradicionais, existiam lojas de materiais de construção, existiam lojas de tintas, existiam lojas de marmoraria, existiam, vamos dizer, papelarias, e o que acontece? Tudo isso acabou. Por quê? Porque quando você, tipo assim, impediu a circulação do veículo, parou de haver ali uma procura, digamos, por aquele comércio existente no local. E o que se instalou ali? Se instalou ali casas de entretenimento, casas de música ao vivo ou restaurantes. E o que, se você hoje andar pela Rua do Lavradio à noite, tem vários vídeos disso gravado, compreende? Você tem um deserto. É perigoso andar pela Rua do Lavradio às segundas, às terças e às quartas à noite, porque a partir de quarta-feira que começa então um movimento, digamos, das casas de música ao vivo.
Durante o dia, você tem ali os restaurantes que funcionam também com alguma precariedade, porque já não é mais tão fácil trazer público para essa região aqui. Entende? Porque esse Bolivar, aqui nós estamos questionando esse estudo que é um Bolivar para a Rua do Senado, aos moldes do Bolivar que aconteceu na Rua do Lavradio, e que para nós hoje é uma preocupação muito grande. Por quê? Os lojistas de antiquários, por exemplo, que restaram da Rua do Lavradio, se instalaram hoje nesse quarteirão da Rua do Senado, esse primeiro quarteirão do Senado. Hoje você tem em torno de 12 lojas que hoje estão instaladas aqui, e elas são aí o que a gente tem hoje ainda de referência de antiquário da região, compreende? Se você constrói ali um boulevard fechando esse quarteirão, você acaba com essas 12 lojas que existem dos antiquários. Porque esses antiquários necessitam do cliente que passa, vê um móvel, volta e compra depois. Ou simplesmente passa de carro. Quem faz essa compra não é o morador do local. É alguém que está visitando a cidade, alguém que está passando pela cidade, alguém que de alguma forma passou, gostou de alguma coisa, parou. Se puder, ela vai e compra na hora ou depois ela vem comprar. Mas ela precisa de parar, precisa de trânsito para isso. E só havendo uma via aberta é que você vai poder ver essas lojas funcionando. Compreende? Então o que acontece? Qual a preocupação hoje dessas lojas? É exatamente o seguinte: se você constrói um Bolivar, o que você vai ter na realidade é mais um grupo econômico dominando esse Bolivar. Entende? Você tem hoje aí um projeto aí que chama, por exemplo, Mercado Central, que está acontecendo na cena aqui agora no prédio da Granada, entende? Que também não tem no mesmo quarteirão, tem uma destilaria hoje, que essa destilaria, ela funciona normalmente de quarta a domingo de manhã, porque a madrugada inteira é de sábado, compreende? E os moradores ao entorno aqui estão todos muito incomodados com isso. Por quê? Porque essa gente fecha a Rua do Senado hoje, eu acho que isso é até uma pressão já para poder forçar, passar o Bolivar, compreende? O que acontece? Fecha-se a Rua do Senado com cadeiras e mesas, entende? Tem vários vídeos onde há um enforcamento do trânsito, cria-se um buzinaço infernal a madrugada inteira que ninguém consegue dormir. Tem vários vizinhos que hoje compraram essas coisas de colocar no ouvido para poder... abafador de ouvido, para poder dormir. E já me aconselharam, Robson, então compra para você também. Eu digo, se eu dormir e não ver o problema, eu não posso falar do problema. Entende? E hoje... o comércio local, eles fecham a rua? Não, por exemplo, os antiquários funcionam durante o dia, até as 6 da noite. São as casas mais noturnas. Agora, uma casa noturna hoje, que se instalou no quarteirão, compreende? Número 53, ela hoje coloca mesas e cadeiras em quantidade na rua, ocupa todas as frentes das outras casas, que estão fechadas porque não funcionam à noite, compreende? E promove ali, tipo assim, shows, eventos à noite, ou simplesmente ali atende a clientela, que eles deveriam atender internamente nos seus espaços. O que está acontecendo hoje aqui no centro do Rio é o seguinte, uma coisa muito doida. O empresário, ou o cara que trabalha com show, ele aluga um pequeno comércio só para servir de base e usa espaço público, compreendeu? Como para atender e ganhar dinheiro. Entende? Tudo muito bem quando você tem calçada para isso, que não é o caso da Rua do Senado. Então, hoje, quando você tem calçada, o que o pessoal faz? Usa a via de circulação de ligação de trânsito do veículo, compreende? Sabe, é uma coisa de doido. Eu já tenho dito que isso é uma tragédia anunciada. Qualquer hora vai chegar alguém, translocadamente, perde a direção do veículo que vai atropelar todo mundo, compreende? Verdade. Outro dia houve um assalto aqui num hotel aqui bem próximo da esquina, Lavradio, aliás, Senado, Gomes Freire, Hotel Midway, houve um assalto, houve disparo de tiro, você precisava ver como corria a gente para querer entrar em qualquer lugar, entendeu? Para sair dos altos tiros, compreendeu? Até no meu sobrado tentaram entrar. Gente que estava na rua bebericando, entendeu? Nesse espaço que é público, que não deveria ser utilizado com essa finalidade. Entende? Então, por exemplo, mas isso eu vejo hoje que tem acontecido em muitos pontos aqui do centro, compreende? E isso vem fazendo com que pense-se em situação imediata. O reviver centro cultural é isso? Você permitir que o pessoal, digamos, de restaurante, de bares, explore espaço físico público a custo zero, compreendeu? E, de repente, colocando em risco, inclusive, o consumidor, compreende? Ou também, vamos dizer assim, utilizar o espaço público em condições dessa de risco, que é uma via de desligação de trânsito. Entende? Se vocês já notificaram a prefeitura, o 746? Olha só, o que acontece é o seguinte, o que acontece aqui no centro é uma coisa assim, ainda há pouco eu estava vendo aqui uma outra entrevista, que o senhor falava que as pessoas precisam colocar a boca no mundo, reclamar os seus direitos e não deixar
de participar, entendeu? Das lutas sociais, corram ela lá com os riscos de correrem. Entende? Aqui a gente, no passado, tinha muito um relato de que os comerciantes de antiquários, por exemplo, de antiguidade, eles têm uma dificuldade muito grande de fazer o estoque de todas as suas peças, porque é muito difícil, você compra todo tipo de peça. Até falava, o pessoal compra roupa, não é roubo. Às vezes você tem uma dificuldade muito grande de poder oficializar a peça do fã, tem o estoque da peça, coisa toda. Então tudo isso gera uma espécie de não é ilegalidade, é uma incapacidade de poder você demonstrar, entendeu, ao fisco, é o que ele exige quando pede um estoque qualquer de uma peça, por exemplo. Entende? E outras coisas, por exemplo, você tem um alvará de funcionamento que talvez te permite você usar brechó, mas não permite você vender antiguidade, por exemplo, entende? Então as pessoas elas param de reclamar dos seus direitos por medo da legalidade. Olha, mas aí vai haver aqui uma retaliação, o todo-poderoso lá qualquer que está de alguma forma tentando tomar conta do espaço, pode, de alguma forma, querer retaliar fazendo uma denúncia que não é legal, por exemplo, nessa ou naquela situação, compreende? Então hoje as pessoas têm muito medo. E como eu estou te falando, há pouco eu vi aqui um senhor falando aqui na rádio, ele falava sobre isso, que em todo o setor as pessoas andam com medo terrível, que mais hoje paralisa, o que mais destrói de um modo geral. Por exemplo, eu estava conversando com uma menina que eu até convidei para vir aqui na rádio. Ela me falou, Rob, sabe, eu não estou 100% legalizada e eu tenho preocupação de eu ser, de repente, depois denunciada disso ou daquilo outro. Eu dizia para ela, olha filha, você foi uma daquelas pessoas que trabalhou na Rua do Lavradinho, no 22, no Antiquários, lá na década de 2000, e lá você viu que aquilo se acabou por causa exatamente dessa falta, digamos, de consumidor, porque a rua foi fechada ao trânsito de veículo e, consequentemente, não teve mais ali movimentação e negócios. E aí você conseguiu, você lá é funcionário, você veio para cá, conseguiu abrir um negócio seu, compreende? O que te custa mais? Você se legalizar em tudo que for pedido, ou mais ou menos dentro do possível, ou você daqui a pouco sair daqui porque também, sabe, acabaram com o teu negócio porque o portão não foi fechado, como aconteceu lá. Compreende? Então, hoje você ainda tem esse problema que é o medo. Esse medo que paralisa as pessoas que acham que estão sempre, de alguma forma, com alguma deficiência, alguma incapacidade, ao ponto de elas preferirem ficarem quietas do que lutar pelos seus direitos. Até mesmo quando a pessoa às vezes está legalizada, ela fica com receio de represária, de ter uma maior fiscalização, de ter alguma coisa de má fé, entendeu? Exatamente. Eu tenho visto muito isso, entende? Aí a gente vai juntando essas coisas, por exemplo, nós estávamos outro dia conversando com o Joselito, que é um amigo nosso, entende? Ele falava, pô, rapaz, esse prédio da UFRJ aqui, da UFRJ, que é a esquina da Praça da Bandeira com o Escondo do Rio Branco, está ali caindo o prédio, todo mundo que estava. Aquilo ali é outra tragédia anunciada. E você tem ali uma luta hoje no Tribunal de Contas do Estado e do IFAM, porque o IFAM não permite que faça isso e o Tribunal do Contas quer fazer aquilo outro. E você vê que é uma parte da cidade que também está ali, olha, jogada, esperando. E aí, esse revivecento que a gente tem dito aí, outro dia eu ouvi dizer que haverá um incentivo aí aos casarões antigos que estão com dificuldades, ou que o proprietário já abandonou, etc. e tal, incentivo para que se tornem ONGs, ou se tornem, digamos assim, casas de cultura. Peraí, onde é que a gente está vivendo? Porque você tem vários casarões aqui ao lado dos condomínios. Se você colocar uma ONG fazendo show em cada quarteirão, você vai acabar com a residência no centro. Você vai acabar com isso tudo, compreende? Você vê, o abandono do centro é uma coisa evidente. Ainda ontem saiu uma matéria no jornal nacional falando do problema que é circular na rua da Avenida Chile. Entende? A Avenida Chile você não pode andar do metrô até aqui a Lavradio porque você vai ser assaltado. Isso aí sai no jornal, aí sabe, assim, a toda hora, todo mundo toma conhecimento disso, mas não se tem uma discussão realmente, entende certo, o que vai ser feito, qual é o projeto que nós temos para essa região aqui do centro que assim, enquadre, que englobe esse quadrilátero que eu falei, que é do Arsenal de Marinha, basicamente, compreendeu? Até aqui a Central do Brasil, e vindo até a Cruz Vermelha, indo até a Glória, que hoje é um bairro que, com o Bolivar Lapa, que só basicamente fez alguma coisa na área da Bolivar Glória, desculpa, na área, digamos, da feira, de domingo, compreende? O Bolivar Glória é aquilo. Só que aquele Bolivar Glória, de alguma forma, está trazendo um problema enorme imobiliário para o setor residencial da Glória, que é o que falei, a desvalorização do patrimônio. Isso vem acontecendo claramente aqui no centro, nessa parte nossa aqui. Os apartamentos, os prédios aqui estão valendo muito menos cada vez mais. Compreende? Então veja você que a discussão hoje é essa. Alguma coisa a gente sabe que vai ser feita, mas não pode ser feita como está sendo feita.
Tipo, olha, peraí, ó, libera aquela área para poder fazer casa de cultura, olha, deixa aquele cara ali fazer um Bolivar ali para poder botar gente no centro de qualquer jeito. Não é isso que a gente quer. Tem que consultar a população local. Tem que ter um referendo, tem que ter, sabe... Aqui no centro, algumas atividades, elas precisam ter estudo de impacto de vizinhança, para você saber qual vai ser o impacto daquela região. E impactos positivos e negativos, né? Porque a gente tem, por exemplo, quando você fecha uma rua, você tem um problema do comércio, você impacta negativamente o comércio. E se você botar um comércio também muito grande, você também impacta negativamente com os moradores. Então você tem que ter um estudo disso, isso tem que ter um equilíbrio. Isso tem que ter um equilíbrio. A gente tem dito, nós não somos contra o Bolivar de um modo geral. Nós somos contra o fechamento da via da Rua do Senado. Entendi. Se você achar que a via é muito larga, que cabe ali aumentar um pouquinho a calçada, para que o comerciante possa ali colocar suas cadeiras e mesas, ir lá pagar o tributo que tiver que pagar, a TUAP da prefeitura, ótimo, se isso for possível. A iluminação, ela é fraca, ela precisa realmente ser melhorada no quarteirão. O asfalto é um problema no mundo inteiro, entendeu? E o que acontece? A palavra tem ainda há pouco sobre os asfaltos nas subidas, que prejudica muito o solo. Aqui no centro também, entende? Hoje a gente tem um outro problema aqui, que é uma situação terrível, por exemplo, você tem aí as galerias, digamos, de esgoto, sabe que são todas entupidas de gordura, a gente sabe que muitas casas comerciais são ligadas de águas pluviais, compreende? Por quê? Porque há anos que se necessita fazer um serviço mesmo de substituição de tubulação. De manilha. Agora, vamos lá. Se você vai fazer esse serviço, tudo bem, eu acho que já pode então aqui somar ele também, tirar o asfalto da via e deixar lá no paralelepípedo como era antes, compreende? Mas se não for fazer esse serviço, para que tirar asfalto de rua agora? Para prejudicar o comerciante, porque você tendo uma obra qualquer agora, no mínimo 3, 4 anos de impacto você vai ter no comércio. Vai impactar. Vai parar completamente, entende? Então, hoje, com base hoje na situação econômica que a gente vive aqui no centro, a dificuldade dos comércios de poder se autogerir, compreendeu? A instabilidade que está no comércio. Ainda mais depois da pandemia, né? Ainda mais depois da pandemia, você vai procurar fazer uma obra aqui que vai impactar ao ponto das pessoas terem que ficar fechadas, sabe? Porque não pode trabalhar, porque uma obra traz poeira e a clientela não vem para essa parte da cidade, compreendeu? Se tiver obra, isso aconteceu na Rua do Lavradio, foi a época da queimadeira geral, porque ninguém podia suportar 4 anos de obra. Naquela época era com o César Maia, depois com o Conde, não sei, acho que levou mais de 4 anos. Foi 4 anos a obra? Não, foi mais de 4 anos, porque foi uma parte do governo do César Maia, depois foi para o Conde, depois voltou para o César Maia. Só aquele pedacinho da Lava Não, a Lavradio inteira. Ah, tá. A Lavradio inteira, compreendeu? Então o que acontece? Mas hoje o que a gente tem é uma rua entregue às baratas. Desculpa a minha comparação, eu falo com o morador, quem conhece, eu criei 4 filhos no mesmo sobrado. Graças a Deus, todo mundo bem encaminhado na vida, tá entendendo? E o que acontece? Eu moro a 44 mesmo, só vi essa história toda. Hoje, quando eu digo, olha, existiam 48 lojas na Lavradio, porque eu tenho matéria guardada sobre isso em casa, entendeu? E que hoje não tem nenhuma, entende? Nenhuma única loja de atividade não tem na Lavradio. Se tiver uma ou duas, entendeu? Se tiver, nós temos 48. E o que tem hoje desse mercado está aqui na Rua do Senado, compreende? E se você hoje cria um Bolivar que fecha a via, você acaba com esse mercado, como acabou com os diversos que houveram na Rua do Lavradio. Entende? E eu não estou, outro dia a pessoa fala, você está batendo muito no pessoal aqui, você fica colocando nos grupos, que eu tenho um grupo que a gente se comunica sobre isso e eu coloco lá o que eu acho. Entendeu? Eu não tenho pessoalmente contra ninguém, eu sequer conheço as pessoas que estão chegando aqui agora, porque eu não vivo muito na porta de ninguém, entendeu? Sequer conheço as pessoas. Agora, pessoalmente nada, mas eu estou vendo que o que elas estão trazendo hoje é uma coisa que não interessa, entendeu? De modo geral, nem para os condôminos ao redor, nem para o comerciante local. Está impactando negativamente. Porque você vai ter ali mais um grupo econômico dominando um outro quarteirão, mais um quarteirão. Eu fiz a comparação. O mesmo grupo, né? Não, outro grupo. Outro grupo, mas estão sempre ligados, porque os poderes são sempre unidos, né? Então o que acontece? Você veja, outro dia eu fiz fiz uma foto, fiz um vídeo sobre o Beco do Sardinha. Não sei se vocês conheceram o Beco do Sardinha, eu conheci quando aquilo ali tinha vários comércios também. Você hoje vai ao Beco do Sardinha, só tem casas, digamos, de almoço ali naquela hora, e depois acabou, entendeu? Fica deserto. Fica um deserto, não tem mais um outro comércio qualquer, compreende? Então hoje que a gente tem questionado isso, olha, bom, quais são nossas queixas? Nós precisamos que esse pessoal que está chegando ali, que faz eventos ali no quarteirão, que eles entendam que existam moradores do lado, que eles não podem fazer eventos até as 3, 4 horas da manhã, com música ao vivo, músicas que impactam ao meio ambiente, que impacta, digamos assim, ao redor, porque eles não têm acústica. Como é que você vai botar acústica no meio da rua?
Entende? O que a gente acha que seria o ideal? Que eles tivessem um espaço melhor e maior, que eles pudessem pegar esse público deles e colocar dentro do seu espaço com uma acústica para poder exatamente não prejudicar o vizinho. Compreende? A gente poder dormir. Isso para essa gente que hoje coloca mesas e cadeiras na rua e usa o espaço público para ganhar dinheiro, cada vez com uma voracidade maior, com uma necessidade maior, ao ponto que você vê que... Outro dia eu fiz um vídeo onde um cadeirante precisava passar e não conseguia passar. Compreende? Porque ele vinha na contramão, as cadeiras estavam, o quarteirão lotado, os carros buzinando e o cara teve que voltar. Um cadeirante. Eu tenho esse vídeo guardado, compreende? Então veja, é isso que eu digo assim, bom, não se pode falar num revestimento cultural para isso. A gente é favorável ao avanço da economia, geração de emprego, mas tem que ter ordenamento, né? Senão a gente perde o controle de tudo e prejudica as pessoas, né? O direito de um acaba quando começa o do outro. Isso já foi dito muitas vezes. Olha, existem aqui pessoas que já moram aqui há muito tempo, elas estão incomodadas com isso, elas estão... Eu falei, olha, eu vou começar a colocar, sabe, no RJ1, no RJ2, os vídeos que eu faço, que eu já não estou aguentando mais. Não. Compreende? Isso tentando chamar para uma espécie de um acordo, mas essa gente não tem muito essa visão. A gente tem uma visão de que, pô, eles vieram com um projeto e vão, sabe... finalizar, vão sacramentar o projeto deles, entende? Então, eu digo hoje, o centro, de um modo geral, precisa de um projeto realmente que tenha lá consistência, que inclua o morador, que traga realmente investidores para o centro, compreende? Que ocupe esses casarões realmente de uma forma, sabe, bem salutar, de uma forma, sabe, progressista, entende? Que de alguma forma, digamos, não atrapalhe os condomínios nem as residências do local. E que isso vai haver, de alguma forma, vai haver uma inclusão geral, um apoio geral para qualquer tipo, digamos, de projeto nesse sentido. Mas nós não estamos vendo isso. O que a gente está vendo aí são coisas que são feitas assim, sabe, de forma, vamos ver se dá certo, vamos botar para ver se passa. São coisas que não têm consistência. Compreende? Não. Consistência. Está faltando projetos que realmente façam a integração de tudo, né? Exatamente. E vai integrar tudo, vai entregar o comércio, o morador, isso de uma forma harmônica. Está faltando realmente botar isso no papel, né? Diálogo também, né, Vitor? Que na verdade o que acontece foi o que ele falou no início, né? O Robson falou no início aqui uma coisa que é verdade. Chega ali, eu quero fazer tá liberado. Eu quero fazer não sei o que, tá liberado. E hoje a gente tem que seguir ali o que manda o plano diretor para saber o que pode e o que não pode em cada região. Então não é a subprefeitura que vai decidir. Isso aí tem que ser, mas infelizmente acaba que a ilegalidade provoca isso. Porque quando o cara vai legalizar, aí a prefeitura vai dizer, não, nessa região você não pode fazer isso. O teu som só pode até tal hora, então nem pode som. Então, quando você não tem legalidade, você não tem regras. Aí vem a estabilidade. E aí fica um lugar sem lei. É o que está acontecendo nessa parte do centro, entende? Fica sem lei, porque cada um faz o que quer, cada um bota o que quer. A gente passa, tem ruas que a gente passa no centro à noite, eles colocam até alambrado assim para poder cercar as cadeiras já no meio da rua. Na rua do Lavradio, exatamente isso. E aí você fica numa situação que você impede o direito de vida das pessoas. Exatamente. No Lavradio tem, mas eu ia falar do Senado. O Senado nem esse tem. Mas as pessoas não devem ter medo de denunciar. Na verdade, as pessoas têm que reivindicar seus direitos. Eu acho que tem meios de fazer sem se identificar. E, inclusive, no próprio MP, no próprio Ministério Público, porque muitas vezes a prefeitura, não estou acusando aqui nem dizendo que mas muitas vezes tem conivência de alguns funcionários, de liberar, de ganhar um negocinho aqui, um negocinho ali, para fazer vista grossa. E aí quando entra o MP, aí muda de figura. A história é outra. Eu fui secretário de Duque de Caxias em Meio Ambiente e quando vem o pedido pelo MP para poder um comércio baixar o som ou desligar o som, a gente tem prazo para cumprir. Então, como servidor público, por mais que seja temporário, cargo de confiança, enfim, o que seja, você tem que ir lá. Você tem que ir lá porque você tem um tempo para responder. O MP fala assim, você tem 20 dias para resolver o problema. Então, em 20 dias, você tem que ir lá fiscalizar, tem que fazer a medição da acústica, para provar que está ou se não está, para você tomar uma providência. Em 20 dias tem que tomar uma providência. Então, assim, é um tempo teoricamente curto para você tomar várias ações, várias medidas. Então, vale a pena, às vezes,
Não estou dizendo que o comércio esteja errado na situação, a gente não está vendo. Mas você que está vendo, que está relatando, eu imagino que ele esteja totalmente errado. E aí cabe à Prefeitura, à Secretaria de Meio Ambiente, lá fazer a medição dos decibéis e ver se está ultrapassando ou não, ver se o alvará dele permite música ou não, senão ele tem que ir lá dar entrada no alvarazinho dele lá com música. Porque senão, cadeiras e mesa na rua. Na via não existe isso. Na via não existe isso. Na calçada ainda existe uma licença que não pode fechar 100% da calçada, não. Tem que deixar o passeio. Mas ainda consegue uma licença. Na rua eu posso dizer que não existe. Mesmo. Via é outra coisa. Na via não existe. Só afunilamento mesmo da via ao ponto de criar uma situação muito complicada. Agora, o que eu tenho também observado nesse fenômeno novo de autorizações para bolivares aqui e acolá, compreendeu? É também um tiro no pé, muitas vezes, de quem, por exemplo, assim, de quem, algum comerciante de eventos que montam, vamos colocar a coisa clara. Hoje eu vejo muito menos pessoas circulando nessa parte aqui de baixo do Lavradinho, para ir para essas casas de show de carro, assim como mesmo na parte da Lapa aqui, como, por exemplo, se você comparar com a Pedra do Sal, se você comparar com a Glória de Noite, onde as pessoas ficam, sempre tem que pagar a conversa, pagando uma bebida mais barato, compreendeu? E curtindo ao ar livre. Então, esses bolivar também estão, de alguma forma, prejudicando a essa gente, digamos, de casas de evento grandes, poderosas, entende? Que não consegue mais trazer o público que trazia antes. Compreende? Por quê? Porque o próprio público hoje já tem lugares que é mais aprazível, mais, prazeroso, compreende? Que é ao ar livre, e sem pagar nada, pagando o custo de uma cerveja bem mais barato, compreendeu? Então, isso também é uma faca de dois gumes para essa gente que hoje... Por que se autoriza hoje tanto essa loucura de pessoal, bancar e botar cadeiras e mesas na via pública, na via de circulação de trânsito, e o cara, de repente, ele tem custo para isso? Uma coisa é ter um evento que você pede uma permissão para fechar a via naquele momento. É um evento, é um dia no mês, ou um dia por ano. Outra coisa é todo dia, né? Olha, por exemplo, nós temos aqui um outro problema, que é um fenômeno que existe. A Feira do Lavradio era autorizada por uma vez por mês, primeiro sábado de cada mês, compreende? Depois de muito tempo se conseguiu fazer 2 vezes, não deu certo. Por último, conseguiu-se uma autorização para fazer 4 vezes ao mês, compreende? E o alvará de funcionamento dessa feira vai de 10 da manhã às 19 horas, compreende? E a gente verifica o seguinte, que às 17h30, a maioria dos expositores já foram embora e as bancas estão completamente livres para serem retiradas. Entende? Não se sabe lá a cargo de quê, essas bancas ficam montadas, fechando o trânsito para garantir eventos na rua até 10 horas da noite. Entende? Aí você dá um nó no trânsito, por exemplo. Eu tenho colocado muito aí, quando eles abrem de repente, que tira um pouco das barracas, não tem nenhum guarda para sinalizar nada, não tem ninguém mostrando que a rua, que tem um evento ainda que vem da carona da feira, que é esse evento que tem na Rua do Senado, vem na carona da autorização da Lavradio de fechar de 10 às 19 horas, compreende? Uhum. Só que, não sei lá como foi conseguido não desmontar as barracas para justificar a rua fechada, que é uma outra irregularidade, grande isso, compreende? Uhum. Por quê? Como não bastasse, quando você, por não ter autorização para fechamento e aquelas barracas não serem realmente a forma legal de se fechar a rua, quando se tira as barracas, começa o trânsito a circular e aí tem que voltar, vir na contramão porque não consegue passar porque a rua continua fechada com o evento. Compreende? Eu tenho mostrado isso, tenho fotografado isso, tenho feito vídeo disso. Ali precisa de um choque de ordem. Então. Precisa de um choque de ordem. E eu não sei por que não se foi feito isso até agora, porque nós estamos aqui no centro, no coração da cidade, compreende? Isso tem sido falado demais, entende? Demais. Eu acho que é preciso um choque de ordem. Vamos dar uma pausazinha, vamos botar uma música. Vamos de Exalta Samba agora, Telegrama?
pessoal, voltamos e agora é a hora boa, né, Isis? É a hora do HNT. HNT, frango HNT, frango crocante aqui, que saboroso, que a gente indica. E aí, o Robson, não pode perder esse franguinho não, esse franguinho HNT do Centro, hein? Você pode pedir pelo iFood, anota aí. E tem 15% de desconto usando o cupom do programa Circuito Cultural. Olha, Luiz, vai falando aí, eu vou pegar um pedacinho. Tem esse molinho aqui, olha, saboroso, que faz toda a diferença. A gente vai experimentar tudo. Não se acanhe não, hein, Robson? Aproveita. O franguinho é muito bom mesmo, Robson, vale a pena. Circuito Cultural, né? Circuito Cultural. Circuito Cultural. E é melhor do que o concorrente, tá? Isso eu posso dizer. A gente tem que anotar tudo que a gente vai, sabe? Porque eu tenho a cabeça meio fraca. Porque com certeza eu vou pegar lá assim. Muito bom, muito bom. Bom, gente, enquanto vocês vão se deliciando com esse frango saboroso HNT do Centro, vamos ouvindo o Fala Que Eu Te Escuto. Hoje nós temos vídeo de 2 pessoas, né? 2 moradores do bairro de Fátima. Temos o vídeo do problema que foi falado aqui, que o seu Robson, inclusive, que fez o vídeo, né, da Rua do Senado, a questão. E temos um áudio de uma ouvinte aqui do programa Sua Voz no Rio, que você já vai ouvir. E teve também um morador que pediu para tocar a música dele. Aí eu falei assim, não vou perguntar ao Vitor Hugo, porque o programa é do Vitor Hugo, né? Eu não posso colocar. E se você autorizar colocar a música dele... Pô. Ah, então tá ótimo. Ele pediu para tocar aí, uma oportunidade. Então vamos, pode botar o primeiro vídeo, Felipe, por favor? Eu sou o Jorge Puxal. Estou denunciando esse problema aqui, que é uma passagem necessária para quem são cadeirantes e moram aqui no prédio, até para colocar o lixo à noite aqui. E também uma ambulância que para aqui a qualquer hora do dia ou da noite, subir com uma maca. Então está sendo difícil fazer esse tipo de coisa. Por quê? Obstruíram com 2 bicicletas bem na frente. Inclusive está sinalizado em amarelo ali, dizendo que isso aqui é uma rampa, é necessário, mas eles não estão obedecendo. Já fiz denúncia à prefeitura, a prefeitura não tomou nenhuma atitude até agora, e continua na mesma. Eu fiz umas 4. Segundo a resposta da prefeitura, é que já foi feita pelo prefeito, eu não sei se é sancionado ou qualquer coisa assim, e ele disse que não retiraria. Então isso aqui se faz necessário, principalmente para nós que pagamos nossos impostos, por exemplo, o IPTU, e existe uma grande necessidade de uma pessoa sair daqui, um idoso, paciente, entrando ou saindo no prédio. E o acesso aqui está sendo obstruído por essas bicicletas. Não estou falando com relação a todas, e sim que pelo menos a prefeitura e o Itaú tivessem a consciência de só colocar essas outras, mas deixar o espaço livre para que a pessoa pudesse ter acesso. Principalmente os cadeirantes. Os cadeirantes, que é necessário. Como é que o cadeirante vai passar aqui? Eles estão tendo que dar uma volta longa lá para baixo e até o final das outras bicicletas. Que são 20 e poucas bicicletas. Se tirar 2 bicicletas, desobstruindo, isso vai facilitar a vida dessas pessoas. Eu estou falando em termos de cadeirantes, pessoas que necessitam. O lixo que é colocado à noite para ser retirado. Uma ambulância que para, se subir com uma pessoa na maca, não vai ser possível. Por quê? Está faltando consciência no prefeito, ou na prefeitura, ou até mesmo no próprio Itaú, que quer explorar uma situação na frente de um prédio ou dos prédios, sem pensar na necessidade que existe entre as pessoas que mais precisam, que são os cadeirantes idosos. Acabou? Bom, deixa eu explicar para vocês, né, que estão ouvindo, explicar melhor para o Vitor, para o seu Robson. A situação é o seguinte, lá no bairro de Fátima,
tem um problema crônico, né, que é a falta de espaço, muitos carros. E aí, para completar, foi colocado as bicicletas do Itaú, né? As bicicletas ali do banco. Desculpa, gente. Soltei sem querer. Revelei o vilão da história. Falha nossa, é ao vivo. E aí, o que acontece? Além de ter reduzido as vagas de carro dos moradores, ainda fez uma coisa assim que é assim, inadmissível. Justamente onde tem uma rampa de acesso para cadeirante, foi colocado as bicicletas na frente. Então, além de não respeitar o morador com a questão das vagas de carro, que é ouro aqui no centro da cidade, ainda obstruiu o caminho, né, de acessibilidade do cadeirante. E, como ele bem relata, não é só cadeirante. Tem senhoras que vêm com carrinho da feira, mães com carrinho de bebê para passar ali. Ele mesmo já havia relatado o fato de ter presenciado uma emergência que não tinha como passar com a maca. A ambulância parou, mas para passar com a maca foi mais difícil porque as bicicletas, são muitas bicicletas. Então ele pede que seja revisto o local que vai se colocar as bicicletas. Como você falou, tem que ter um estudo. Quem que fez esse estudo? Bota em qualquer lugar só para garantir? Pelo menos liberar os acessos, né? Às vezes não precisa nem tirar todas as bicicletas. Às vezes dá uma relocada em alguma coisa. Exatamente. Tirar umas 2 ou 3 ali que esteja atrapalhando. Exatamente. É questão de dar uma olhada e a gente fazer também a solicitação. Quem é que fez esse projeto o estudo de onde vai colocar, botar em frente a rampa aí? Então ele está extremamente incomodado, os vizinhos também, ele já presenciou essa dificuldade do socorro de 2 pessoas, inclusive. Então aí ele fala, olha, então pelo menos afasta, já que a gente vai perder as vagas de carro, pelo menos afasta aqui para liberar espaço para os cadeirantes passarem. Vamos para o próximo, que é da dona Mariana, também do bairro de Fátima. Ela viu a gravação e falou assim, opa, eu também quero falar. Boa tarde, sou aqui moradora do bairro de Fátima, queria falar dos calçamentos aqui. Águas do Rio, volta e meia aqui tem problema de vazamento, de esgoto de água, crescimento dos prédios aqui, da verticalização no centro do Rio, e a gente vai ver aí um aumento do problema hídrico, tanto água e esgoto. E aí, olha só, Águas do Rio, volta e meia faz reparo aqui, deixa essas calçadas todas irregulares, tudo quebrado. Olha só o estado dessas calçadas, entendeu? Já fiz um 746 várias vezes. Eu não sei se isso é competência da prefeitura, mas acredito que fiscalizar seja competência da prefeitura. Então tem que melhorar esse calçamento aqui. Olha que coisa horrível. Apartamento de R$1 milhão aqui, R$1 milhão, isenção tributária e não tem um calçamento legal. Fora lixo na rua, a gente está falando do lixo. O colega vizinho que acabou de falar aqui, ó, entrada de cadeirante com as bicicletas do Itaú, isso também tem que ser fiscalizado. Então é isso, calçamento, lixo, acolhimento da população de rua, enfim, uma série de problemas e a população tem que ser ouvida. Agradeço a atenção. Boa tarde. Então, como eu falei, ela viu a gravação e aí ela pediu para falar também, só que aí ela traz o problema da Águas do Rio, que não está, parece, executando um bom trabalho ali. Aí toda vez vai para fazer reparo, quebra a calçada, fica as calçadas danificadas e tem pessoas idosas também para circular ali, aí tropeça, cai, enfim. Aí ela fala novamente do problema campeão de reclamações aqui do centro, que é a grande quantidade de população em situação de rua e falta de acolhimento, ou acolhimento insuficiente no caso, né? Que até tem assistentes sociais atuando na região, mas não o suficiente para o tamanho da demanda daqui. Então aí ela pede também que seja visto a questão do lixo também, que é outro problema que se tornou assim muito frequente e que acaba provocando outros problemas, como a atração de inúmeros vetores para a região. E, gente, olha só, acabei de receber um fala que eu te escuto aqui ao vivo. Vou dar uma pausa aqui, só um momento, Felipe, para eu poder ler aqui rapidinho. Parabenizando a proposta por justiça fiscal e efetivação de política fundiária.
Tá maravilhoso. Contribuinte não é consultado. Estamos sendo impactados negativamente. O VLT desgraçou os comércios e os valores despencaram. Nem assim é ajustada a PGV, Planta Genérica de Valores, que é o que incide no IPTU. Impacto negativo com a falta de um estudo viário acabou com a Rua da Carioca. Com a retirada de terminais rodoviários, ir na Rua Senhor do Espaço e ver o passeio e via são respeitados pelos camelôs? As pessoas estão sem dinheiro e a cada vez menos lucro e menos emprego. Ao vivo agora, gente, diante de toda a explanação que o seu Robson fez, as pessoas tiveram, parece que, dificuldade de entrar no link da rádio. O projeto do VLT, tanto o VLT quanto o BRT também, onde passou o BRT, onde passou o VLT, teve um problema muito sério com o comércio, né? A Rio Branco ficou destruída também. Cortou várias ruas, vários acessos, os carros não conseguem encostar mais e isso prejudicou muito o comércio. Eu até gostaria de pegar um adendo nisso aí, porque eu ando muito pela cidade e o que acontece, eu já falei isso com outras pessoas, e a 7 de setembro, por exemplo, se você pegar, por exemplo, aqui da Praça Tiradentes até mais ou menos a Malha Chigão, você tem todas aquelas lojas, até Rio, que eram lojas grandes, todas viraram depósito de mercadorias chinesas, chinesas. Se você pegar a Rua da Constituição, desde o Colégio Tamandaré aqui até a Praça Tiradentes, a grande maioria dos prédios grandes estão hoje ocupados pelos chineses que fazem também lá depósito de engenharia chinesas para vender por internet. Entende? Não é que as lojas estejam desalugadas ou vazias, não. As grandes estão todas... Só não são abertas para a rua. Só não são abertas para o público, compreende? Isso não agrega valor para a região. Não agrega valor para a região. E outra coisa, que um outro problema, se você andar hoje pela Praça de Setembro, em frente ali, por exemplo, onde era o baú da Felicidade, aquilo virou um lixão também. Porque o pessoal... Aonde? Em 7 de setembro, em frente ao baú da Felicidade, aquela parte onde tem o PT ali, onde tem ali o Silvio Santos, o antigo Silvio Santos, aquela parte ali hoje virou um lixão de caixa de papelão que é jogada no meio da rua da produtor chinês, que é aberto mesmo no quarteirão, compreende? Eu tenho dito também muito isso. Olha, a privatização, isso é uma questão muito pessoal, posição muito pessoal minha, entendeu? Eu acho o seguinte, tem certos setores que precisam ser abertos. Por exemplo, eu hoje entendo que a Colombo não tem mais como dar conta da limpeza urbana no centro da cidade, entende? E ela atende quase que o município inteiro, compreende? Por que não abrir esse mercado para outras empresas explorarem esse trabalho e fazer um serviço mais eficaz no centro da cidade? Compreende? A Colombo não tem hoje mais efetivo, não tem mais hoje equipamento, a Colombo está ultrapassada. A Colombo hoje não tem aqueles pacotes para poder fazer a limpeza, digamos, como fazia antigamente, compreende? Então o que acontece? É preciso abrir esse comércio, a prefeitura lá, detém lá mais de 50% do capital da Colombo e o restante é aberto. Por que não abrir para outras empresas explorar também o centro da cidade da limpeza? Compreende? Exatamente, porque a gente está vendo que hoje é uma questão mesmo, sabe, de você ter que estar acompanhando o que a tecnologia, o que o investimento necessário para a região precisa. Compreende? A Colombo não tem mais como dar conta hoje da limpeza urbana, porque você tem um centro muito sujo e cada vez com um comportamento mais assim, sabe, tipo, desleixado em relação ao centro. Você hoje vê as pessoas mijarem em qualquer lugar da cidade. Você vê as pessoas saírem com os cachorrinhos. Também, né? Com o cachorrinho para fazer, não tem mais aí preocupado se você está olhando, se ela está catando ou não o que o cachorro dela fez, compreendeu? Então o que acontece? E aí, como é que você vai responsabilizar uma única empresa de limpeza urbana por isso? Não tem como dar conta disso. Mas o Robson, até pedir licença que eu vi. A questão da Colombo é porque não tem concurso há mais de 10 anos. Então falta pessoal, o pessoal que tem já é mais idoso, entendeu? Alguns com problemas de saúde por conta da falta de equipamentos do trabalho. Então são várias situações. Mas não tem dado conta, né? O cobertor está curto, né? O cobertor está curto. E a tendência é cortar cada vez mais. Compreende? Porque à medida que a gente está vendo que a degradação, que a linha de comportamento está cada vez mais banalizado, compreendeu? Pô, você hoje, a população vai aumentando, fala isso todo dia. Imagina quando você tiver 40 mil pessoas morando no Porto. A pessoa vê a rua suja, aí que não se preocupa em manter limpo. Aí joga também, o que é o meu papel perto do que já está aí? Estou cansado de ver pessoas com um nível social que, pela aparência, pela roupa, pelos carros que fazem, depois que tomou lá suas medidas, não tem lá onde fazer xixi, arreia as calças no meio da rua e fala, no meio da tua porta. Meu quarteirão é isso. O que a gente conseguiu lá, depois de muita briga, vou dizer assim, no sentido
positivo da palavra. Eu não estou, como tenho dito, não é nada de pessoal contra qualquer que seja comerciante, nada de pessoal mesmo. O mínimo da luta pelo direito, sabe como é que é? De viver com o mínimo de dignidade, que é o que a gente está pedindo hoje, entende? Quantas e quantas vezes eu tive que levantar, lavar a minha porta de manhã para poder sair depois que essa empresa se instalou no meu quarteirão. Entende? Quantos e quantos vídeos eu mandei denunciando isso e pedindo? Quantas fotos eu mandei, coloquei no vídeo, de grupos de 6, 7 meninas, moças, fazendo, de madrugada, fazendo xixi na minha porta. Compreende? Ou na frente da porta do vizinho. Faz o evento e não bota nem um banheiro químico. Químico para poder atender o seu próprio. Tem banheiro na casa? Deve ter, naturalmente, tem que ter banheiro na casa. Mas dá vazão para o público, a quantidade de público? Não dá. Porque senão não faria no meio da rua, as necessidades. Entende? Nosso quarteirão da rua do Senado. Aí nós conseguimos, com a Colurb, depois de muita pressão, que lavassem a rua, chama de higienização da rua, que não é higienização. Você pega aquele carro lá com aquela água reaproveitável, entendeu? Dá um banho rapidamente e vai embora, para tentar minimizar o problema. Então a gente reclamou tanto lá com os promotores de eventos que eles conseguiram isso. Não sei se isso de uma forma privada, particular ou até, sabe, a Colurb atendeu o pedido público, compreendeu? Que a gente acha até muito estranho. Por que não atende os outros quarteirões também, da forma isonômica e igualitária, entendeu? Porque se a gente olhar aqui o quarteirão da Rua do Desembarque, tem o mesmo problema. Se você andar aqui na Rua do é o mesmo problema. Se você olhar outro quarteirão, é o mesmo problema. Só que ali na Rua do Senado, a gente gritou muito, falou, olha, desse jeito não dá, entendeu? Quer dizer, eu vou começar a jogar balde de água na minha casa aqui em cima. Entendeu? Porque se a coisa está nesse nível, não tem mais o que fazer. Compreendeu? Aí gera as brigas, né? Entre vizinhos. Então conseguimos ali, então, que eles, o pessoal lá da tal destilaria que faz o evento, depois dos eventos, pelo menos no final de semana, nos sábados, eles conseguem que a Colurb venha fazer a higienização. Mas a gente vê a precariedade do serviço. Compreende? A gente vê a precariedade. E isso é que a gente está questionando, sabe? Colurb, hoje, como falou, o lençol está curto, o cobertor está curto. É preciso abrir esse mercado para outras empresas. Mas ainda tem fala que eu te escuto. Vamos continuar. Bota o próximo vídeo. É a partir do 40. Próximo vídeo é até do seu Robson, só pra... Foi? Que ele mostra a questão da rua ali, da Rua do Senado. Pô, meu amigo, olha, eu já ajudei os que eu já podia e que eu não podia ajudar. Eu tinha pedido dinheiro a mim, eu já não podia mais dar. Acho que você trocou o vídeo aí, Felipe. Foi. Não foi, não? Não, foi sério. Foi? É que esse vídeo é aquele dos veículos, né? Que estavam impedindo. Mas ele tinha feito uma narração sobre a questão do... Bom, enfim. Esse vídeo eu até vi. São dois vídeos. Esse eu até vi, estava no grupo lá, né? Teve uma narração que ele fez sobre os carros estarem voltando na contramão, que isso é um risco, não tem um guarda ali. Os carros entrando ali, chegava lá na frente, estava fechada a rua, tinha que voltar na contramão. Exatamente. Isso vem acontecendo todos os sábados. Minorou um pouco agora, por quê? Porque tem um outro detalhe que é preciso questionar. A Feira do Lavradio tem uma autorização de funcionamento de 10 às 19 horas, quando o público dos pessoal dos expositores já cansou de ir embora. E que a empresa que faz o recolhimento das barracas já deveria ter tirado as barracas fora. Só que agora não se sabe lá por que motivo essas barracas ficam montadas até mais tarde. Exatamente para impedir os carros de entrarem na Rua do Lavradio e seguir caminho pela Rua do Senado. Entende? Então, boa tarde, eu queria... pedido para que essas barracas ficassem mais tempo sem ser desmontadas. Entende? Mas ainda assim, quando elas são desmontadas, por não ter uma sinalização ou um guarda na esquina da relação com a Rua do Lavradio, pelo menos para informar, para poder informar, não entra aqui porque tem um evento ali. Um cone, pelo menos, no início da rua. Nada disso não tem. Então, o carro entra, quando chega lá não consegue passar a volta. Só que ele volta na contramão. Aí dá problema. Pode gerar. Muitas vezes a gente vê lá no quarteirão porque tem os camelôs. Os camelôs trazem seus filhos. Os filhos batem pelada no meio do quarteirão, jogam bola, aquela coisa toda, e às vezes o carro entra. Quantas vezes a gente já viu ali, sabe, um acidente já quase que iminente acontecendo? É um risco. Mas temos mais um áudio e para ouvir. Temos coisas boas para ouvir. Oi, pessoal da rádio, boa tarde.
Eu fiz uma reclamação na semana passada, que passou até no programa, né, da Isis Viana com o vereador Vitor Hugo, na Rádio Tropical, no quadro Fala Que Eu Te Escuto. E a gente fez uma reclamação que estava tendo entupimento entre as ruas Marcílio Dias e Senador Pompeu. E logo no dia seguinte, né, essa reclamação foi na quinta-feira passada, na sexta-feira já foi os profissionais lá para fazer esse desentupimento e até o momento o serviço foi bem feito, não voltou a vazar água pela rua. Eu gostaria de agradecer à rádio pelo bom atendimento e muito obrigada. Bom, nem tudo é reclamação, só corrigindo a dona Letícia, o programa é do Vitor Hugo, porque às vezes acontece... O programa é de todos nós. Acontece às vezes o imprevisto, eu seguro as pontas, mas o programa é do Vitor. O nome do programa é Fala Que Eu Te Escuto, a sua voz no Rio, né? Porque é a voz do povo mesmo, o povo que tem que comanda isso aqui. E a gente, tanto é que o programa não era com esse foco, o programa era mais coisa cultural, e aí o povo de tanto foi indo pedindo demandas, acabou virando um programa meio que político, né? A gente de atendimento ao público, né? Um programa que a gente atende aí às necessidades. Variada. Agora eu queria pegar um adendo só, desculpa aí, eu sou um pouco ansioso, eu vou lembrando das coisas, aí dá vontade de falar, entendeu? Por exemplo... Fala que eu te escuto, né? Essa questão da água do Rio, por exemplo, eu tenho acompanhado bastante, eu tenho até sofrido bastante com essa questão de água do Rio, porque eu administro imóveis, entendeu? Eu sei o que é isso aí. Agora, por exemplo, eu tenho tido aqui reclamação de muitos comerciantes e até de condomínios, compreende? No fenômeno novo que está acontecendo, já coloquei isso também no vídeo, na página também já. Muitas das casas, esgotos, que são dos restaurantes aqui no centro, são ligados em água pluviais pela própria antiga SEDAI, quando fazia o serviço, digamos, de fornecimento de água e tratamento de esgoto, aqui no centro, compreende? E agora, depois de um tempo, pela própria água do Rio. Porque não tem, digamos assim, lá como ligar na via do esgoto mesmo, porque está tudo ali, sabe, já sem capacidade de uso, compreende? Só que agora, qual o fenômeno que está acontecendo? Está havendo uma expansão nas casas comerciais, e muitas delas são recentes, que fizeram caixas de gordura, chama-se fossas sépticas, compreendeu? Já dentro de um padrão, compreende? E isso foi quando solicitado, ligado na saída lá na água pluviais, compreendeu? E hoje a água do Rio volta a fazer uma nova reexpansão. Está condenando os padrões da caixa, digamos, de gordura de muitos restaurantes, que são restaurantes novos que seguiram um determinado tipo de padrão exigido na época, compreende? Agora estão exigindo novos padrões, entende? Só que quando os restaurantes dizem assim, olha, mas eu vou fazer, mas eu gostaria que você então também fizesse a minha ligação correta lá na rede de esgoto para que não haja retorno, nem entupimento na rua, compreende? E a água do Rio vai dizer que isso seja uma coisa que não se pode fazer porque não tem saída. Vai fazer onde? Se não tem a rede funcionando. Compreende? E aí você vê hoje aí muita, outro dia eu fiz a fotografia de esgotos totalmente estupidos, digamos, de gordura, que não tem para onde jogar, entende? E não tem para onde ir. E o que a gente está percebendo, fizeram lá um teste, jogaram lá um corante na cor amarela, num restaurante, para ver sair fora, não sai na água pluvial naturalmente, compreende? Porque foi ligado na água pluvial pela própria empresa, entende? Mas agora não se sabe por quê, e não é só no centro, se você andar o catete agora é a mesma coisa, entende? Hoje aí, uma nova, digamos, exigência, compreende? Que inclusive agora está se estendendo aos condomínios também, porque tem muitos condomínios aqui no centro, que os lojistas embaixo não tem muita relação com o condomínio, nem paga condomínio na realidade. Compreende? Mas ligam as suas caixas de gordura na rede, digamos, do condomínio. Compreende? Quando não tem que ser assim. Entende? Ele tem que ter uma rede própria do restaurante, porque produz muita gordura, compreende? Para a rede de esgoto lá de fora, da SEDAI ou da água do Rio. Compreende? Isso não está acontecendo. Então, isso também gera esses entupimentos existentes aqui no centro, compreende? Porque não tem escoamento da própria água, não dá mais vazão a isso, porque tem muitas casas e condomínios ligados na água pluvial. Esse é um problema que a gente tem que também pedir a solução da Águas do Rio. A Águas do Rio pegou a concessão da SEDAI agora recente de coisa de 3 anos talvez, 4 anos, e eles têm uma meta para cumprir, né?
de poluição, enfim. Adequação de poluição. Então eles agora estão batendo nas coisas que realmente a própria companhia, que é na época a SEDAI, foi fazendo de errado. Então agora eles estão tentando corrigir. E aí está gerando um problema muito sério. Eu entendo a situação da Águas do Rio, que é uma empresa que pegou a situação meio que no escuro, porque não tinha projeto de quase nada no Rio de Janeiro. Então várias ligações dessa não tem nada escrito em lugar nenhum. Então está se conhecendo o problema na vistoria. Então a Águas do Rio agora está fazendo esse trabalho de fazer levantamento, tanto a Águas do Rio quanto a Iguá, também lá na Zona Oeste, no Jacarepaguá, quanto a outra lá da Zona Oeste, que é Foz alguma coisa. Enfim, são 3 companhias que assumiram a administração que era da SEDAI e que hoje estão sofrendo com isso. É uma questão estadual, mas eu acabo tendo muita reclamação e acabo indo em cima muito da direção da Águas do Rio, que tem me atendido bem. Tanto é que essa ouvinte agradeceu, porque a gente saiu daqui, já mandei para a direção e no dia seguinte já estava resolvido. Então a gente tem coisa que é mais estruturante, que é esse caso. E aí a Águas do Rio precisa fazer um levantamento de engenharia, aí é questão de obra. Aí tem que entrar com a obra para poder fazer acertar o problema. Fazer um estudo primeiro, né? Então, mas a gente vai fazer esse pedido também para fazer esse levantamento. Exatamente, isso é muito bom. Vamos de música? A musiquinha do nosso ouvinte, né? Vamos colocar a música do nosso ouvinte e a outra música, que é Sonhar Não Custa Nada. Da Mocidade Independente Paga Miguel. Para depois as considerações finais. Não se paga para sonhar. Mas deve sonhar, né? Aí a gente ouviu agora Jorge Tuchal, não é isso? Morador do bairro de Fátima. É isso aí, os artistas da nossa cidade aí, tem que ser valorizados. E do nosso centro, né? Tem mais um Fala que eu te escuto ainda aí? Chegou aqui um de emergência, né? Então vamos lá. Foi colocado aqui que Rua Evaristo da Veiga, hoje andando pela Rua do Riachuelo, quando saiu da Evaristo da Veiga, fiquei assustado com a quantidade de camelôs em frente ao supermercado Extra e à loja Tubarão. Aquilo precisa ser ordenado com urgência, chega a ser difícil o trânsito de pessoas. Há pouco tempo a gente teve um ordenamento público ali, né, com o nosso querido Anastácio, que está fazendo também um muito bom trabalho, mas também, como eu tinha dito, às vezes falta pessoal, né? Falta investir em pessoas para estar atuando nos serviços que a gente necessita, né? Porque só comissionado não adianta, tem que ter gente que a gente precisa, que é gari, é mediador nas escolas, é isso que a gente está precisando. E aí ele fez uma ação ali, mas como o Vitor fala, tem algumas coisas que tem que ser de rotina, serviços de rotina. Porque não adianta fazer uma vez no mês. Virou as costas, volta. Exatamente. Então tem que ser um acompanhamento. Isso é uma coisa que a gente vai ficar batendo também em cima para poder ordenar, né? Porque a gente precisa, como eu falei aqui, as pessoas precisam trabalhar, precisam ganhar seu dinheiro, mas também não pode atrapalhar as outras pessoas, né? E às vezes você vê, tem camelô, o cara vem de chinelo, ele bota em frente uma loja de chinelo. Isso é uma coisa que é desleal, né? Esse ordenamento é importante. Vem de chinelo, então você só vai poder trabalhar naquela outra esquina ali. Que aqui tem um cara que também paga os impostos dele e precisa também sobreviver. Gera empregos formais. Assim, o que eu já recebi de reclamação de comerciante é que muitas vezes coloca na frente da vitrine. E a vitrine de um estabelecimento comercial é a primeira venda. Antes de você iniciar qualquer venda, a vitrine é o primeiro contato com o possível cliente. Mas aqui no centro existem muitos lugares que o camelô ajuda, sabia? Sim, porque tem muita claro. gente que vem para comprar alguma coisa no camelô e acaba olhando para trás e vê a loja. Então, se você tirar também 100% de camelôs, vai dar um problema. Na verdade, eu acho que tem espaço para todo mundo. Exatamente. A questão é organizar. Exatamente. É só a questão de organizar. O povo tem que trabalhar. A gente tem cada vez mais trabalhos informais, porque os trabalhos formais, a gente está com dificuldade, igual a gente falou antes aqui, a instabilidade do governo causa isso. A pessoa fica desempregada, tem que ganhar um dinheirinho, vai vender água, vai vender alguma coisa. Então, mas a gente tem que organizar, porque não tem espaço para todo mundo trabalhar.
E só que... Como você falou, o direito de um termina quando o de outro acaba. Você a gente quer a precisa... oportunidade, mas não pode atrapalhar o trabalho do outro. A gente só precisa dizer para ele assim, ó, você pode trabalhar, mas aqui já não tem mais espaço, vai na rua tal tem. Então tem que organizar. Então é questão de organização. Ver o lugar mais adequado. E legalização para a gente poder colocar ordem, né? Porque ninguém é contra ninguém trabalhar. Não, jamais. Mas a gente também não pode atrapalhar os outros. É questão de ordenamento, né? É isso, ordenamento. Bom, já estamos nas considerações finais, Vitor. Mas falta uma mocidade. A gente não é de mocidade? Sonhar não custa nada, não é? Vamos de mocidade, então, né? Falta mocidade. Não pode faltar. Isis, ainda tem mais algum Fala que eu te escuto? Parece que surgiu um áudio aí, o Vitor. Então vamos escutar. Olá, Vitor Hugo. Olá, Isis. Quero parabenizar pelo programa. Estou daqui, dirigindo o programa e dizendo para vocês que eu estou muito feliz com toda a repercussão do quadro Fala que eu te escuto e da gente já estar tendo os agradecimentos. Parabéns, Isis. Parabéns, Vitor. Obrigada. Sabe que eu tenho um grande respeito, uma grande admiração. Que Obrigado, eu tenho a honra de dizer que sou sua amiga e sou sua fã, tá? Parabéns Obrigado. por esse programa maravilhoso. Eu estou muito feliz com os resultados e o sucesso. A culpa disso é da Luciana, né? Que insistiu para a gente fazer um programa desses moldes e eu não tinha a menor ideia de como é que ia fazer programa. Eu, como político, eu falo pra caramba, mas eu falo olhando pro público. Você falar sem saber como é que está a reação do público é muito difícil. A gente fica assim, caramba, será que está agradando? Será que não está agradando? E aí a gente, botei no coração o seguinte, vamos falar o que tiver que falar, vamos ser nós mesmos e vamos ver o que vai dar. E está dando um resultado muito bom, graças a Deus. E aí eu agradeço a Isis aí também pela essa parceria aí que está fazendo comigo aí no programa. Obrigada, Vitor. Também agradeço, né, a oportunidade, porque assim... É uma forma também de eu trazer a voz do povo, do meu povo, do centro da cidade, São Cristóvão, para cá. Então, assim, é muito importante ter esse canal próximo com você, vereador aqui da região, né? Porque trabalha aqui no centro e está agora nos ajudando aqui no centro. Então, assim, veio para somar. Então, assim, estamos muito felizes também com a sua vinda, com a sua disposição em nos ouvir. Muitos problemas, o centro é um desafio, não é qualquer um que tem coragem de comprar o barulho aqui do centro da cidade e você veio. E assim, como a gente... eu digo, Isis, eu sou vereador da cidade do Rio de Janeiro, então, independente do bairro, é que a gente aqui percebe, até porque a rádio está instalada aqui no centro e acaba vindo muito mais convidados do centro, alguns fora, né? Mas a gente percebe que as demandas do Fala que eu te escuto, a maioria vem do centro. Mas deixar claro para o pessoal que pode mandar a demanda de qualquer lugar. Sim, ontem, claro. por exemplo, eu estava em Paciência, vendo uma demanda de uma clínica da família que não está mais suportando a quantidade de moradores que foi para Paciências devido a prédios de Minha Casa Minha Vida. Então, eles pegaram moradores de vários lugares e colocaram lá para Paciência. Então, hoje, cada turma de uma clínica da família, por regra, atende cerca de 3.500 pessoas. De 3.000 a 3.500 pessoas, cada turma. É um médico, uma enfermeira ou duas. Cada turma tem uma divisão em cada clínica. Lá, eles estão tendo, para cada turma, cerca de 8.000 pessoas. Fica difícil, então, né? Tem que aumentar a equipe. Então, tem que aumentar a equipe ou uma nova clínica da família que já cabe. Então, a gente está cobrando isso também à prefeitura, entrar em contato conosco. Aí acaba que a clínica, o pessoal fica reclamando e você vê os profissionais se dedicando para fazer o negócio ficar bom. Porque humanamente é impossível dar conta. Humanamente é impossível. Então, quando vai marcar uma consulta, marca para daqui a 2 meses, porque não tem agenda. Eu estive lá olhando para ver se o erro era dos funcionários, eu fui lá fiscalizar. E eu fui fiscalizar e dei os parabéns para os funcionários. Porque o que eles estão fazendo lá é sobrenatural, assim, eles estão dando de tudo ali para poder atender a população. Então a gente levanta os problemas,
eles levantaram os problemas e eu estou levando isso também para o prefeito para a gente tentar solucionar. Então, só para deixar claro que eu falo que eu discuto, não precisa ser só do centro, qualquer lugar da cidade do Rio de Janeiro que mandar, a gente vai estar disponível para tentar ajudar. Eu falo tentar porque a gente nem tudo a gente consegue, mas tudo a gente tenta. Então, tentar a gente vai tentar, com certeza. E vamos para as considerações finais, Isa? Vamos embora. Então, primeiro, agradecer meu amigo Robson aí por ter vindo. E o programa é justamente esse. Eu agradeço porque hoje o programa só teve porque você esteve aqui com a gente e puxou assuntos aí que a gente não sabia, alguns não sabiam, outros a gente sabia, mas isso é importante para deixar o nosso público aí ciente de tudo que está acontecendo. Então vamos para as tuas considerações finais aí. A princípio eu queria agradecer ao senhor, e a Isis também, mas eu queria dizer a você uma coisa seguinte, olha, Baruch Spinoza, a gente lê um pouco, sabe que ele era o filósofo dos afetos. E um dos princípios do Spinoza era exatamente o seguinte, olha, a gente precisa lidar com pessoas que sabem falar com o povo. Sabe falar com o povo? Falar com o povo de forma pausada, de forma, vamos dizer, clara e simples. Porque é essa a linguagem que o povo entende. Exatamente. Compreende? E eu percebi isso muito na sua pessoa. Eu fiquei muito à vontade aqui quando eu cheguei. Eu nunca fui em rádio fazer entrevista, é a minha primeira vez aqui agora. Então, realmente, a gente fica aquela expectativa. Como é que é falar e alguém está ouvindo, entendeu? Mas você me deixou muito à vontade. E eu quero dizer a você o seguinte, que a sua pessoa é uma pessoa leve, uma pessoa, sabe assim, boa de lidar. E a gente vê, assim, um sentimento muito bom no senhor, entende? Obrigado. E é aquela coisa, isso faz com que a gente automaticamente se descontraia e fique também à vontade, entende? Agora, no geral, eu quero ressaltar e ressalvar que não existe assim nada de pessoal contra tudo que foi falado aqui, nem contra os empreendimentos que foram aqui de alguma forma se queixados, entende? É puramente queixa do ponto de vista assim, geral, não do ponto de vista pessoal. Pessoalmente, eu desejo que esses comerciantes, esses empreendedores que estão chegando no centro, tenham muito sucesso. Porque, como você bem falou, eles estão gerando emprego, eles estão movimentando a cidade, eles estão fazendo também, de alguma forma, o centro acontecer. Entende? Agora, como foi bem colocado pela Isis aqui, a gente precisa de ordenamento. Para que, como você bem colocou, o direito de um não aflija o direito do outro. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado a você. Isis, mais uma vez, obrigado pelo carinho de sempre, obrigado por me acompanhar aí, principalmente no Fala Que Eu Te Escuto. Eu sei que dá um trabalhão, porque tem que ir pegando as mensagens, estão te enchendo de mensagem. E então, tua fala final também, Isis. Bom, gente, muito obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam até agora. Continue mandando as suas demandas para o Fala Que Eu Te Escuto. O meu telefone é 99-740-2271. Tendo alguma demanda, manda em áudio ou em vídeo. Vídeo, lembrando que tem que ser narrado, porque a gente passa primeiro na rádio para depois ir para o YouTube. E o endereço certinho, tá bom? Demandas do centro, São Cristóvão, Glória, Flamengo, enfim, como o Vitor mesmo falou, da cidade toda. Vocês podem mandar, tá bom? Um abraço, até quinta-feira que vem. Gente, quero agradecer pela audiência, pelo carinho de todo mundo. E semana que vem eu vou tirar uma semaninha de férias. Eu não tiro férias, é difícil eu tirar férias, é difícil eu parar, na verdade, eu vou todos os dias. E eu fico agoniado, assim, quando eu vou viajar, quando eu viajo eu fico doido para voltar, porque eu não consigo ficar muito tempo parado. E vou pegar uma viagem semana que vem de uma semana, eu tô achando já que eu vou ficar tenso, querendo voltar, porque para mim eu acho que viagem boa é viagem de 4 dias no máximo. E aí a gente já volta para nossa Aproveita, Vitor. Mas a gente vai tentar aproveitar, voltar com a família. E aproveitar que está em recesso na Câmara, eu vou tirar semana que vem, mas na outra eu vou estar de volta. E aí semana que vem vocês vão estar aí sob o comando da Isis. E mais uma vez, obrigado a todos pelo carinho. E tem uma frase aqui, a persistência realiza o impossível. Isso é uma frase aí do dia. E espero vocês aí na próxima quinta-feira com a Isis. E acessem lá o nosso programa
www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Mande suas críticas, sugestões, no programa também no Fala que eu discuto. E o telefone 21 9751 91 211. Pode mandar sua reclamação e a gente vai estar pronto aí para tentar ajudar. Gente, um abraço, fica com Deus. Deus acompanhe todo mundo. Um abraço. Tchau. O Rio de Janeiro continua.